E aí, galera, tudo tranquilo? Vamos continuar, vamos seguir o nosso estudo aí a respeito do livro de Ezequiel, capítulo 16. No vídeo anterior, a gente estudou até o capítulo 6 e a gente refletiu sobre como Deus nos encontra. Todo vazio, toda sujeira, tudo que ele encontra antes dele ser o centro de nossas vidas. Certo? Agora a gente vai ver a segunda parte. A gente vai ver como Deus nos acolhe, o amor que ele dedica a nós. Uma coisa que a gente tem que vai dar para ler, vamos ler então o capítulo, vamos ler os versículos do versículo 7 ao 14, ok? Vamos lá. E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do Senhor soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Isso lembrando que é o Senhor, a palavra que o Senhor passou para o profeta para ele falar com Jerusalém. E é uma metáfora do Senhor a tratando como uma noiva. Na verdade, como uma infiel, uma esposa infiel. Eu dei banho com água e ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Coloquei você em vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras, adornei com joias, pus braceletes em seu braço e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei a você um pendente, pus brincos com suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu dera a você tornou perfeita a sua formosura. Palavra do Senhor, não, palavra do soberano, o Senhor. Vamos lá então. Seguinte. Falando sobre isso, eu sei que tem toda uma linguagem a respeito do Senhor estar tratando da própria Jerusalém, da cidade antiga, mas contextualize. Pensa assim, isso é o Senhor falando com o seu povo. Eu sou filho dele, povo dele, ele me escolheu, então ele está falando, ele está vivendo isso comigo também. Então, primeiro, a gente falou ontem sobre o encontro, certo? A partir do versículo 7, que a gente começa a ver o amor de Deus, o amor que ele nos dá. Que ele fala que eu a fiz crescer como uma planta no campo, e você cresceu e se tornou a mais linda das joias. Olha só o amor que Deus deu. Uma pessoa abandonada, uma pessoa suja, uma pessoa que não estava nem em condições de viver, se tornou a mais linda das joias. Veja a linguagem, veja a beleza desse amor. Sabe? Não dificulta. Contextualize isso para sua cabeça. Entende? E depois de um tempo, Deus observa que tem maturidade, que a pessoa desenvolveu, depois do amor que ele deu, que a pessoa desenvolveu alguma coisa. E vai observando que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Quando ele te encontra,
Muitas vezes você está no buraco, muitas vezes você está muito triste, muitas vezes você está desencantado com a vida e Deus vai mudando cada setor da vida. Vai melhorando o relacionamento com seu cônjuge, vai melhorando o relacionamento com seus irmãos, com seus pais e com seus filhos. Cada setor vai melhorando pela bondade do Senhor, porque Ele cuida. E conforme a gente vai amadurecendo isso, Deus vai dando mais. Entende? Aqui vai falando o texto, vai dando joias, vai dando bracelete, gargantilha, vai dando tudo ao ponto de você chegar realmente ao nível de, no caso da cidade, de rainha, retratando como uma noiva, como uma esposa, entendeu? Ou seja, no nosso caso, de chegar a um status de vida confortável, de uma vida excelente. Excelente. E a gente percebe a bênção de Deus, a gente começa a ver a mão de Deus na nossa vida com o tempo. A gente percebe Deus te dando um relacionamento bom, a gente percebe Deus cuidando de você, a gente percebe cada detalhe, cada coisa acontecendo naturalmente. Então, é isso que a gente tem que começar a observar. O como Deus vai fazendo a gente crescer, como a gente era antes e como a gente ficou depois de conhecer, ter um encontro real e verdadeiro com Cristo, tá entendendo? Então, outra coisa que ele fala aqui, a gente se torna dele. Isso é muito profundo, a gente se torna de Deus. Isso é muito sério. Porque ao se tornar dele, as pessoas que não são deles vão começar a enxergar, começar a ver, o que acontece com a pessoa que é de Deus? O que acontece com aquela pessoa que está seguindo Cristo, aceitou Jesus, está indo na igreja, olha só o casamento da pessoa, olha só a vida dela está melhor. Isso seria o nosso testemunho. Pelo menos deveria ser, infelizmente não está mais desse jeito. Muita gente confessa Jesus para fora e não vive Jesus dentro. Não vive o cristianismo, não vive os princípios da forma que a coisa funciona. Então, a gente acaba não dando valor para o fato da gente ser de Deus, o fato da gente ser filho, o fato dele nos acolher. A gente não dá valor que a gente é propriedade dele agora, que ele fez tudo isso, que ele é o nosso Senhor. A gente não vive a vida de acordo com o padrão que ele quer, tá entendendo? E, de novo, eu falo isso de cristãos, eu não falo isso de quem não é cristão, porque é outra história. Quem não é cristão nem reconhece ele como Deus, nem reconhece Cristo como Salvador, e assim a gente acaba entendendo. A gente tem que entender que a gente se torna dele. Porque a gente percebe que ele vai nos tornando belo em cada aspecto. Se a gente realmente se torna dele, se a gente segue as bênçãos dele, se a gente segue o caminho que ele dá, se a gente segue os princípios, a gente vai vendo que ele vai nos tornando belo em todos os aspectos. Tá entendendo? Então é isso. É isso que a gente tem que observar e é isso que eu quero que a gente reflita hoje. O fato de Deus estar te tornando belo, o fato de Deus estar melhorando você a cada dia, como você está lidando com isso, como você lidou com o fato de Deus ter te encontrado, Deus ter te convertido, Deus está te amando, te abençoando, como é que isso está reagindo na sua vida? Tá certo? Reflete sobre isso, que amanhã a gente vai continuar a estudar esse capítulo maravilhoso e trazer para as nossas vidas, amém? Que Deus abençoe muito você, abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida sempre e até o próximo vídeo. Abraço!